Olá pessoal, nesse vídeo de sexta-feira eu vou explicar como usar a lógica bayesiana para a decisão clínica de tratamento. Normalmente se fala muito em benefício em utilização do pensamento bayesiano para o raciocínio diagnóstico, mas o que eu vou mostrar é que a gente pode fazer também para o raciocínio terapêutico. Em raciocínio diagnóstico, como todos sabem, se diz que o valor preditivo de um teste depende da probabilidade pré-teste e da acurácia do teste. Ou seja, um teste positivo não quer dizer que a pessoa tenha doença, um teste negativo não quer dizer que não tem. Na realidade, um teste positivo ou negativo, respectivamente, aumenta ou diminui a probabilidade da doença. Que probabilidade? A probabilidade pré-teste, que diz respeito à prevalência da doença naquela população em questão. E a interação dessas duas coisas gera uma probabilidade final, que é a probabilidade do indivíduo ser doente ou a probabilidade do indivíduo ser saudável, a depender do resultado positivo ou negativo. Esse é o raciocínio bayesiano diagnóstico que é muito falado em medicina baseada em evidências. Mas tem uma coisa que não é falada, que é a utilização de um raciocínio de probabilidade condicional também para a decisão individual. Veja que quando eu faço um teste diagnóstico, aquela probabilidade pré-teste é a probabilidade que o indivíduo sai com ela depois de aplicado o teste diagnóstico. Já no tratamento, quando você faz um tratamento, a probabilidade pós-teste é a probabilidade que o indivíduo sai com ela de ter um desfecho favorável depois do tratamento. E essa probabilidade depende da probabilidade pré-tratamento dele ter o desfecho favorável ou o desfecho não favorável. Ou seja, como funciona isso? No tratamento, você tem uma propriedade do tratamento, que eu estou comparando aqui com a acurácia do teste de esforço, que é uma propriedade intrínseca e que não varia com o tipo do paciente. Que propriedade é essa? É a redução relativa do risco. É uma propriedade intrínseca pelo princípio da complacência, ausência de interação, geralmente é a mesma redução relativa do risco, seja lá quem for, e aquilo ali vai ser apresentado, vai ser oferecido ao paciente para não evitar de todo que ele tenha um desfecho indesejado, mas para diminuir a probabilidade. Que probabilidade? A probabilidade pré-tratamento. A probabilidade pré-tratamento é o risco basal do paciente, calculado pela incidência do desfecho nesse tipo de paciente, e não prevalência, como é o diagnóstico, pela incidência. E essa incidência é avaliada por estudos de incidência ou até mesmo por scores ou modelos probabilísticos de risco. Então eu parto de uma probabilidade pré-tratamento de um desfecho indesejado. O tratamento vem e promove uma redução relativa dessa probabilidade e eu vou ficar com uma probabilidade pós-tratamento. Portanto, um risco basal, digamos, de 20%, aplicado uma redução relativa de risco de 50% de um determinado tratamento, eu termino com um risco pós-tratamento de 10%. Então, é o mesmo pensamento probabilístico. Ou seja, o benefício concreto que um paciente recebe individualmente de um tratamento depende não só da característica do tratamento, mas do seu risco pré-tratamento, do seu risco basal. Significa então que quanto maior o risco basal, maior a redução absoluta do risco. A redução absoluta do risco é a probabilidade pós-teste do paciente se beneficiar. Se ele tem uma probabilidade de desfecho indesejado de 15% e ele reduz 30% em termos relativos, ele vai ter uma redução, um risco pós-teste de 10%. E, portanto, a redução absoluta do risco foi 5%, que é a probabilidade de ele vir a se beneficiar do tratamento. Então, quanto maior o risco basal do paciente, maior a probabilidade dele se beneficiar do tratamento. Mais concreto será o seu benefício. Podemos colocar de outra forma, quanto maior o risco basal do paciente, menor o NNT, maior o benefício será dele. Portanto, fazendo de novo aquela comparação com a questão de diagnóstico, onde eu disse que a propriedade intrínseca a propriedade de acurácia de um teste é intrínseca, não muda com a prevalência de doença na população. A redução relativa do risco também do tratamento é intrínseco, não muda com o risco basal do paciente de ter o desfecho. O que é que muda? O que muda
no diagnóstico é o valor preditivo positivo ou negativo. E o que muda no tratamento é a redução absoluta do risco, que depende do risco basal. Então, assim, com esse pensamento bayesiano, a gente, baseado em evidências a respeito da redução relativa do risco do tratamento, nós individualizamos o benefício de nosso paciente. Porque a redução absoluta do risco, ou seja, a probabilidade dele se beneficiar, ou o seu risco pós-tratamento, é individual de cada indivíduo. Depende também do risco antes do tratamento. Então, cada paciente, na verdade, tem um NNT. NNT, ou redução absoluta do risco, não é uma propriedade generalizável do tratamento. Assim como o valor preditivo positivo e negativo não é uma propriedade generalizável do teste. Ambos dependem de quem está fazendo o teste. Ok? Então, é o mesmo pensamento bayesiano e a gente tem que trazer esse tipo de pensamento também para a decisão terapêutica. Portanto, o tipo de pensamento é feito de alguns tópicos. O primeiro é saber que a redução relativa do risco é constante. É uma propriedade intrínseca, semelhante à razão de probabilidade positiva e negativa dos testes diagnósticos. O segundo é saber que nós temos que considerar a probabilidade pré-teste do desfecho indesejado. Então, aplicando essa propriedade do tratamento no pré-teste, a gente vai saber qual é a probabilidade pós-teste. Ou, colocado de outra forma, o pré-teste menos o pós-teste é a redução absoluta do risco. Ou, 100 dividido por essa redução absoluta do risco, é o NNT basal desse paciente. O NNT individual desse paciente. Então, usando disso, nós individualizamos uma terapia baseado em evidência. A evidência da redução relativa do risco e a individualização vem do risco basal de nosso paciente. De novo, é a lógica bayesiana, agora aplicada ao aspecto de tratamento e não ao aspecto de diagnóstico. Na realidade, o pensamento bayesiano, sempre que é dado um exemplo em medicina, vem com a questão diagnóstica, que é muito interessante. Mas ela pode se apresentar a ser aplicada a todas as decisões médicas. Não só as decisões médicas, pessoal. Pode ser aplicada a todas as questões pessoais nossas. O pensamento bayesiano está intrínseco na lei da natureza. E qual é a principal lei da natureza? A principal lei da natureza é a probabilidade. A natureza é regida por probabilidade. Então, vamos passar a usar a partir de agora a lógica bayesiana também na individualização do raciocínio terapêutico.